Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Gigantes da Educação. Estamos hoje aqui com uma educadora de muita experiência, fez bastante coisa, é a Cilande Dib. Ela é autora de livros didáticos de química, trabalhou com EAD, gestão escolar, enfim. Seja bem-vinda, Cilande, ao nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de educação nessa manhã de terça-feira, final do mês de julho. Obrigado a você por aceitar o nosso convite e vir aqui com a gente hoje. Então a gente vai ter um bate-papo interessante hoje. Isso. Conta um pouco mais sobre a sua história com a educação, para a gente conhecer mais quem que é a Cilande. Sim. Cilande é filha de professora e não é neta de professora, não, mas é casada com o marido também, que tem pais professores. Então, assim, a minha vida foi na escola. Eu não saí da escola, eu fiquei a minha vida inteira na escola. Mas por que isso? Porque eu gostei Como muito. que começou? Você começou como professora já? Sim, eu comecei como professora. Foi bem interessante isso, porque eu estava na graduação, fazendo o curso de Química na Universidade Católica de Brasília. Legal. E aí estava dando aula de matemática, porque ia ter uma prova. E meus colegas falaram assim, você fez essa questão? Eu falei assim, fiz, ela é fácil. Aí peguei o giz e fui para o quadro escrever. E estou lá explicando e tal. E o professor passou e me viu explicando. Falou assim, essa menina aí tem potencial, leva jeito. Aí eu expliquei uma e ele ficou lá escondidinho. Expliquei a segunda, ficou lá escondidinho. Então, assim, era um grupo de alunos que estavam estudando para a prova, que ia ser ali no próximo horário. Aí tudo bem, passaram-se os dias, ele me chamou, Cilande, olha só, eu tenho uma amiga que está grávida, licença gestante. Eu tinha apenas 19 anos. Olha. Daí ele falou assim, você não quer dar aula? Eu falei, como assim, professor, dar aula? É, porque eu te vi dando aula que eu acho que você dá conta. Eu falei, dou? Então eu dou. Eu tinha coragem. Eu tinha 19 anos e muita coragem. E aí era a professora Maria José, que estava de licença gestante. Ela então me ligou, falou assim, você pega as turmas? Eu falei assim, professora, pego. Não tinha noção, era sem noção. Ela, então, a gente vai conversar, vem aqui tal dia, não lembro que dia era. E aí eu falei assim, tudo bem, vou. E cheguei a não conversar com ela, porque ela entrou em trabalho de parto e ganhou o neném. Nossa. Mas eu fui na escola. E quando eu cheguei na escola, a freira de cara gostou muito de mim, Colégio Santa Doroteia. Aí você entrou como substituta e aí ficou. Sim, entrei como professora, porque Já ela como já não professora. ia mais. Aí eu dei aula numa turma de segundo ano, mas eu tinha um nível de comunicabilidade muito bacana. E eu era praticamente da idade dos alunos, porque eu entrei diretamente numa turma de segundo ano do ensino médio. E como é que era? Os alunos te respeitavam? Como é que era? Sim, me respeitavam, porque eu tinha essa característica de docência, eu já tinha herdado, né? Minha mãe era professora. Então eles me aceitaram, pelo contrário, eles gostaram muito de mim, porque a professora Maria José era mais velha, então tinha um tipo de comunicação. Eu cheguei com uma comunicação mais nova, né? Mais cativante. Eu tinha aquela vontade de fazer, de acontecer. E aí, nesse sentido, eu acredito também que eu fiz uma coisa que eu sou boa em fazer, ter empatia pelo outro. Legal. Que é muito importante para os Exato. professores, né? Que é primeiro você olhar para o outro, para quem você está Exatamente. ensinando. E em seguida, o que aconteceu? Ela também ministrava aulas numa outra escola, Colégio Maria Auxiliadora. Na época era colégio só de meninas. Daí ela me viu, né? As freiras já tinham feito a minha avaliação, falou, essa aqui dá para ser professora, pode deixar que ela segue o caminho dela. Daí, em seguida, eu já fui contratada também para trabalhar, substituindo a mesma professora, no Colégio Maria Auxiliadora. Naquela época não tinha muito professor de química. Então, eu, com 19 anos, entrei na sala de aula já como uma professora titular. Que legal. E aí, como é que foi a progressão da sua carreira? O que você fez depois? Bom, eu corri o risco de ser freira, Ah, é? mas a minha mãe não deixou. Porque eu estava ali lidando com dois lugares, né? A educação, ela tem esse lado. E aí a freira pediu para minha mãe para que eu ficasse lá. E minha mãe falou, não tem como ela ficar. Eu acabei de perder o marido e essa menina é meu esteio. Minha mãe tinha essa mania de me colocar no lugar que talvez não deveria ser o meu. Mas ela falou, não, essa não. Ela não nasceu para ser freira. Ela tem o caminho dela. Enfim, mas eu sempre fui muito estudiosa. E dali eu comecei a estudar, né?
terminei muito rápido a faculdade, fiz o concurso da Secretaria de Educação e passei. Uhum. Na época, eu passei até em primeiro lugar, eu nem lembro que tinha essa classificação, mas no dia que eu fui entregar a documentação, a moça tinha me falado, olha, você passou em primeiro lugar. Eu falei, nossa, que bacana. E quando eu passei no concurso, eu nem era formada ainda. E quando a secretaria me chamou, que eu fui levar a documentação, né, o diploma, aquelas coisas todas, porque eu já tinha passado aí 1 ano e meio, aí é que ela me explicou, você está em primeiro lugar, então tem a prova de títulos. Não tinha título nenhum. Acabou que eu fiquei em segundo lugar, porque a pessoa que ficou em segundo tinha títulos maiores do que o meu. Uhum. Enfim, eu entrei com o pé direito. Na época também, eu tinha passado em outros concursos. Para ser sincera, eu tinha passado no concurso do Tribunal de Justiça e já tinha ido trabalhar. Só que eu não gostava muito, porque eu ficava atendendo o balcão. E tinha uma colega minha que trabalhava comigo, ela falava assim, ai meu Deus, sinceramente, isso aqui não é um trabalho que eu pedi a Deus. Uhum. Porque ficar aqui, com nível superior, atendendo pessoas no balcão, porque o concurso era nível médio. Sim, sim. Eu falei, eu também não estou gostando muito disso aqui não, porque na escola eu reino. Eu posso ser quem eu sou, eu estou agindo com a minha capacidade de ser quem eu sou. Sim. Eu tenho integridade, eu tenho propósito, eu faço aquilo tudo com amor, né? Então, eu não quero ficar aqui, não. Aí ela, eu não sei, porque eu não gosto muito de dar aula, eu vou ficar. Eu vou tentar fazer outras coisas, né? Tanto que ela fez direito Sua e amiga seguiu. era formada em Direito, tá? Não, ela depois, ela era professora de matemática, eu acho, não me lembro. Mas ela seguiu a carreira e hoje, eu acho até que ela já é juíza, eu não tenho certeza disso, mas nunca mais encontrei com ela. Mas ela quis ficar. E eu falei, não quero ficar aqui não, eu quero ser professora. Sim. Então, eu já tinha essa vontade. E também eu era muito bem aceita no meu meio, bem acolhida. Eu era daquelas professoras que os alunos escolhiam para fazer a viagem de fim de ano. Você sentiu que você tinha aquela vocação, né? Sim, sim. Eu nunca fiz, para ser sincera, hoje, analisando, eu nunca fiz uma coisa que eu não gostasse. Né? Eu sempre fiz uma coisa que eu gostasse. Então, não posso dizer que isso foi trabalho ou que me deu trabalho. E toda essa perspectiva de existência, de atuar nesse meio com vontade, né? Acho que com amor mesmo, me fez querer seguir adiante. Então, dali eu estudei mais, fui para a universidade, fiz outros cursos, fiz mestrado em educação, pude participar de um grande grupo, um grupo de elaboração de material didático, um grupo de pesquisa dentro da UNB por 25 anos. Caramba. Então, nós elaboramos material didáticos, livros didáticos. Foram 28 coleções de livro de química que foram vendidos no PNLD, no Plano Nacional de Distribuição de Livro Didático do Governo Federal. Que legal, hein? Então, isso foi uma coisa muito grande. Como é que é o processo de se montar um livro didático? Pode ser simples. Atualmente, eu acredito que tenha mais simplicidade nesse contexto. No nosso caso, a gente montou um projeto de pesquisa. Então, tudo que a gente elaborava era testado em sala de aula e depois escrito, reelaborado. Tanto que o livro foi sendo reelaborado e reescrito durante esse período todo, né, da existência Tem que testar dele. se aquela didática está funcionando bem para os alunos absorverem o Nós conteúdo. fizemos isso. Era um grupo de professores coordenados por 2 professores da Universidade de Brasília. O professor Wildson e o professor Gerson. Né? E ali a gente usava todo o laboratório de pesquisa do Ensino de Química da universidade para poder fazer essas experiências. E foi interessante porque hoje nós somos reconhecidos internacionalmente com a proposta. Porque dali vários artigos foram escritos, né? Que legal. Como é que é o nome do livro? Hoje ele se chama Química Cidadã, mas ele já teve alguns outros nomes. Porque, lembra, a proposta foi sendo lapidada. O primeiro, aliás, o segundo deles, na verdade, o terceiro, ele ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura no ano de 2000. Acho que foi 2000. E aí, a partir desse prêmio, nós ficamos reconhecidos nacionalmente. Uma editora nos procurou e perguntou, vocês querem escrever e tal? Então, a gente ficou com essa editora durante esse período, né? Por isso que a gente escreveu aí várias... Na verdade, primeiro era a editora Nova Geração, depois ela mudou o nome para AJS. E aí a gente escreveu com eles durante o período todo até finalizar, porque... Nosso livro não é mais distribuído porque mudou o currículo, né, do ensino médio.
Mudou. E Silande, o que que você vê que mudou na educação desde a época ali que você tinha esse livro didático em 2000 até hoje? Porque o mundo mudou muito, né? Chegou a internet, depois o Google, depois a inteligência artificial e agora a gente está na época da inteligência artificial e nem entendeu ainda o que está acontecendo direito com a nossa vida por causa dessa inteligência artificial, né? Como é que você viu a mudança aí nesses tempos com a educação? Olha, existem dois aspectos interessantes, dois caminhos que a gente pode observar. O primeiro deles é falar, nossa, muita coisa mudou, porque a tecnologia mudou pra caramba. E o outro é que continua na mesma. Ainda estamos vivendo como os nossos pais. Lembra da música? Ainda estamos Renato vivendo. Russo? Ainda é Como Renato nossos Russo? pais ou Cazuza? É Agora eu não sei. Cazuza, né? Acho que é Cazuza. Não sei, me Eu perdi tenho que agora. perguntar pro meu marido, ele sabe todas. Quem tá vendo de casa aí vai saber o que que é. Exatamente. Então, assim, eu quase que ia falar Acho que é Belchior. Elis Como os Regina. nossos pais. Acho que tem a música do Belchior, que era assim. É? Enfim, depois alguém vai falar. A gente não tá bem de MPB, hein? É. Então, assim, eu acho que não mudou muita coisa em termos das expectativas que a gente tem. Porque o que ainda falta, no meu ponto de vista, é humanidade. Humanizar a educação em todos os sentidos. Ainda falta um pouco de Paulo Freire. O que que significa humanizar? Vai lá, para quem não conhece Paulo Freire, o que que significa isso? Humanizar? Talvez tornar o caminho mais acessível para as pessoas aprenderem. O papel do professor, ele ainda é, e sempre deveria ter sido, aquele cara que, eu vou usar um termo mais antigo, que media Uhum. a aprendizagem, né? Mas, na verdade, ele tem Ele que não é o dono tornar... do conteúdo, né? Ele está mediando ali. Exato. Ele não pode ser, ele não tem mais esse lugar. Há muito tempo ele já não tem mais esse lugar. Desde a época do Paulo Freire. Né? Desde quando Paulo Freire nos ensinou isso. Por quê? Porque ele entendia que você precisava tornar a educação, o ato de aprender, mais motivador. Né? Tem uma frase dele que eu não estou conseguindo lembrar agora, que eu até anotei aqui para poder falar mais bonitinho, mas era exatamente isso. Fazer com que a pessoa se sinta motivada a aprender com essa habilidade simples que ela realiza do dia a dia dela. Uhum. Então, assim, eu fazer com que você, ao colocar água nesse copo, inclusive até vou querer um pouquinho da água, que seja colocada com maestria, olha só, com delicadeza, a ponto de que esse ato de servir, tá bom, muito obrigada. Pelo menos a água eu consigo colocar bem, né? Exatamente. Esse ato de servir possa me fazer me sentir dentro desse contexto. É muito interessante pensar por essa perspectiva, porque falar de educação é falar de amor, né? Falar de educação é falar de amor. Amor ao próximo. Então, o professor, ele tem que ser hoje um curador. Um curador, e ele tem que manifestar uma necessidade de saber fazer as perguntas certas, na hora certa, para motivar o outro a expandir o que ele quer fazer da melhor forma possível. Porque é nato de cada um querer fazer algo. Porque cada um tem um propósito. Sim. Cada um veio para realizar alguma tarefa. Então, se eu encontro alguém na minha vida que essa pessoa vai me dar condições de eu exercer o meu propósito da melhor e mais elevada forma, cara, eu vou aprender e vou realizar da melhor forma possível. Basicamente é isso. Acho que uma das coisas que eu mais tiro de Paulo Freire é como ele contextualizava o ensino para a realidade do outro, né, daquela pessoa que estava ali. Então, ele não trazia um conhecimento pronto já, ele fazia com que a pessoa conquistasse conhecimento com as ferramentas que ele tinha na realidade que essa pessoa estava vivendo. Né? Aquele famoso aquele trabalho que ele fez com adultos, né, alfabetizando adultos, em vez de trazer o livro-texto, ele já trazia coisas da realidade da pessoa para que ela trouxesse para ele o que é que ela Sim. conhecia, né?
E acho que é isso que a gente pode trazer, né, para o contexto e como, às vezes, os educadores ainda estão distantes disso, né? Que às vezes a gente trata tecnologia, inteligência artificial, agora o mundo mudou e temos que mudar a pedagogia, mas não, né? A gente está tentando mudar a pedagogia há muito tempo já, né? Exatamente. É isso. Como eu vou fazer que o outro dê o melhor de si? Então, eu vou ser um. Eu não vou falar a palavra mediador, porque eu acho que ela já está antiga, mas eu vou fazer um curador. Eu vou ter que ter conhecimento, eu como professor. Eu vou ter que ter conhecimento suficiente, eu não posso ficar parado no tempo, mas para poder instigar aquele indivíduo a buscar melhores alternativas e se manter focado, se manter, como é que eu vou dizer, motivado a promover a própria aprendizagem, porque ele pode buscar. Inclusive as IAs, hoje, ela oferece isso. O conteúdo está ali. O professor não precisa mais de levar o conteúdo para a sala de aula. Como é que o professor faz agora, então? Pois é, como é que ele faz, né? Eu tô Se o até professor já não entrega mais o conteúdo, qual que é o papel do professor? A única coisa que eu sei que ele não pode fazer é ficar criticando e não usando as IAs de maneira certa. Por que eu falo de não criticar? Porque se ele ficar falando para o aluno, oh, não quero trabalho feito na IA, eu vou pegar os trabalhos que vocês me entregarem e vou dar uma olhada para saber se você fez pela IA e tudo mais. Porque isso, se ele for fazer isso, ele vai ter mais trabalho, porque ele vai ter que ficar lá cheio de trabalho por trabalho para saber se ele não foi elaborado ou não dentro da IA. E, obviamente, ele vai ser, porque já tem um monte de ferramenta aí que consegue esconder isso, né? Mas o que ele tem que fazer? Eu acho que o que ele tem que fazer é usar a IA como instrumento para facilitar o próprio trabalho dele. E aí, a partir disso, ele ter mais tempo para estar em contato com o aluno. E a partir desse contato que ele tem com o aluno, ele ser esse agente motivador, esse agente empático para trazer para esse aluno uma reflexão sobre quem ele é e quais potencialidades que ele possui, a fim de que ele possa exercer o pleno acesso, a plena condição de ser mais do que ele está ali naquele momento. É aí que entra o amor? Sim, sim. Como que é? Falar de amor me emociona. Você já me viu. Fique à vontade. Opa! Ui! Falar de amor pela educação me emociona muito. Jurei que eu não ia ficar dessa forma. Mas eu vejo as inteligências artificiais como uma oportunidade da gente transgredir o atual modelo de educação. Porque, veja bem, você tem uma sala de aula e nessa sala de aula você tem diversos tipos de alunos. Todos eles com suas deficiências ou talvez com suas próprias habilidades. E uns estão mais aptos e outros não. As pessoas que estão ali são diferentes. E aí, nós na escola temos que fazer o quê? Tratar todo mundo como sendo igual. Então, você tem ali a mesma prova para todo mundo, o mesmo conteúdo para todo mundo, porque não tem como um professor também ser multifacetado e ser diferente para todo mundo. Não tem como fazer isso. Pelo menos no modelo de educação atual que a gente tem, com 35, 45, 55, e seja lá quantos forem, né? Dentro de uma sala de aula. Mas a IA, ela pode ajudar o professor a planejar de uma forma adequada. E aí, se ele consegue planejar de uma forma adequada, num determinado momento, as atividades que ele vai propor na sala de aula, ele vai sobrar tempo para ser mais atencioso com os alunos. Não digo todos, que por enquanto ainda não dá, a não ser que a turma dele fosse pequena. Mas ele vai poder atuar de maneira individualizada, entender quem é o João, quem é o Pedro, quem é a Maria, quem é a Rosângela, enfim, quem é a Laura, enfim, todos aqueles que estão ali. Nesse sentido, ele vai poder humanizar a educação. Porque, veja bem, a máquina, ela não consegue humanizar. Sim. A inteligência artificial, ela só é um grande espelho. Sim.
Concorda? Sim, Ele é um sim, sim, espelho, sim, ela sim. vai estar ali reproduzindo o inconsciente coletivo. Não é assim que acontece? Ela vai ter as respostas e os conteúdos, mas e como é Exatamente. que engaja aquele aluno para ele ter que ser curioso e estudar? Aí tem que ser humano, aí tem que ser o professor. Então, por isso que eu vejo a IA com essa perspectiva. Mas aí a gente vai ter que esbarrar em outro lugar, que é no professor. A gente tem que fazer o professor entender que ele pode, sim, atuar nesse lugar. É óbvio que nem todos os professores atualmente estão pensando dessa forma, porque do jeito que eles são submetidos na escola, muitos deles já estão adoecidos, né? E Uhum. desiludidos, então sofrem de desilusão, na verdade. E aí, com isso, eles não conseguem dar o melhor deles. E é óbvio que eles também precisam de amparo para isso. Sim, Porque as condições que eles são submetidos realmente são condições que a gente sabe, não precisa nem falar, e esse não é o lugar. Mas as inteligências artificiais podem fazer isso, pode facilitar um pouco a vida dele, e ao mesmo facilitar um pouco, não facilitar muito, sim. e ao mesmo tempo dar condições dele criar condições dos alunos em diferentes contextos de realizarem tarefas. Então a gente pode, por exemplo, planejar aulas cujas tarefas sejam distintas para os diferentes tipos de alunos que estão ali. Sim. Né? E essas atividades, elas não precisam ser feitas ali na hora. Não, ele pode criar mesas redondas, pode criar a capacidade de pensar, de agir de forma diferente. Das pessoas que estarem ali, por exemplo, observarem o próprio crescimento. Já pensou você fazer uma coisa diferente, aí seu professor olhar para você, parabéns, fulano, você foi capaz de fazer isso, e todo mundo te aplaudir, e você receber os aplausos de forma verdadeira? Não aplausos falsos, porque sua alma sabe o que é falso, o que é verdadeiro. Sim. Então, nesse sentido, eu penso que a inteligência artificial pode nos ajudar, mas aí vai ter que ter um pouco de entendimento do que é essa inteligência artificial e de como ela pode ser benéfica para você ou não. Sim. Mas antes disso, é preciso que você cure sua alma, cure seu coração. O que que significa isso? O que significa curar? É você se despir das suas dores, da sua raiva, do seu rancor. Você como professor está dizendo. Sim, sim. Porque aí quando você vai se despir desses seus traumas, né? Você consegue então ser íntegro naquele papel que você escolheu ser, e aí você vai conseguir exercer seu propósito de forma sistêmica, verdadeira, real. Que a vida do professor não é fácil, né? É porque a gente, ah lá, estou pensando num professor de ensino médio, universitário, que tem que lidar às vezes com o adolescente, a pessoa que está chegando ali nos seus 17, 18 anos, que não necessariamente quer estar dentro de sala de aula. Ele é um aluno que, às vezes tem alunos engajados, tem alunos que não estão tão engajados assim, né? E às vezes é frustrante para o professor ele querer ensinar alguma coisa e o aluno não querer absorver aquilo. E quando você fala do professor curar sua alma para conseguir engajar o aluno, você pensa nesses casos também? Sim, penso. Eu já vivenciei isso. É engraçado pensar nessa perspectiva, porque quando eu me aposentei, eu então criei a Escola dos Professores. A ideia era dar continuidade ao trabalho que eu já desenvolvia de educação à distância. Porque eu também sou uma das fundadoras do EJA EAD, Ah, que que é uma legal. escola, hoje, que tem na Secretaria de Educação, que forma alunos de EJA com a educação, usando a educação à distância. Uhum. Então, naquela época, nós atendíamos alunos que não tinham condições de frequentar um curso, né, normal ou presencial. E ali eu já percebia que era uma parcela de pessoas que precisava de ter ali o ensino médio, queria cursar uma universidade, mas que ainda não tinha concluído o ensino médio. E eram pessoas extremamente competentes. Histórias e mais histórias que nós vivenciamos. De pessoas que, por exemplo, não, professor, eu agora estou fazendo ensino médio porque antes eu precisava formar meus filhos.
O meu filho estuda numa universidade internacional, é professor lá. Eu consegui formar meu filho, mas eu não tinha ensino médio. Então, o presente que eu quero dar para o meu filho agora é o ensino médio concluído. Caramba. Várias histórias dessa forma que me deixou assim pensando realmente, né? Todos têm que ter a mesma chance. E não quer dizer que porque ele não tinha o ensino médio ele era incompetente. Pelo contrário, muito mais competente, uma pessoa extremamente de sucesso. Conseguiu formar filhos no exterior e, no entanto, não tinha o ensino médio. Sim. Né? Não teve essa oportunidade de fazer isso. Então, ali eu descobri que todos podem. Sim. Né? Então, que todas as pessoas são capazes. Essas histórias me fez observar aspectos como qual é o seu desejo e quão grande e valioso ele é, a fim de que possa pôr você na estrada, a fim de que você possa caminhar e conquistar esse seu desejo, esse seu sonho. Sim. Entendeu? E estudar é algo que é para todos. Eu não vejo a educação como sendo só para uns. Uhum. Aliás, esse é um grande problema também no que se refere ao uso das IAs, né? Porque ela pode também criar um abismo absurdo aí. E vamos voltar ao nosso das IAs, então, né? Um problema que eu vejo hoje em sala de aula, né, quando a gente vê o trabalho dos professores mesmo, são os professores dando os deveres de casa ali, as atividades, da mesma forma como eles faziam antes do mundo de IA. Uhum. E aí ele faz, sei lá, uma lista de perguntas, manda para o aluno resolver aquela lista de perguntas. Aí o aluno resolve aquela lista de perguntas com muita facilidade e entrega todo um trabalho feito por IA que o aluno nem parou para pensar sobre aquela resposta. E aí o professor olha aquilo e fala, não, tá tudo bem, só que, pô, tô indignado porque o aluno não pensou para botar aquilo ali, né? Como é que o professor sai desse dilema? Porque ele, ao mesmo tempo, se ele quiser usar IA, o aluno, ele não vai ter certeza se o aluno usou IA ali não, e ele quer que o aluno pense, né? Como é que a gente faz o aluno pensar hoje em dia nessa era de IA? Você concorda comigo que isso tem a ver com educação? Tem. Então, eu preciso, como professor, reaprender a estar hoje no mercado de trabalho como professor. Eu preciso ter consciência que eu sou limitado. Se eu estou fazendo isso ainda, dessa forma, significa que eu não estou apto a usar e com integridade as novas tecnologias. Eu estou precisando aprender. Porque o professor ele não pode mais passar tarefas, pelo menos esse é o meu entendimento, que o aluno chegue ali e use a inteligência artificial para matar tempo, para pular estágios ou para tornar a vida dele mais fácil. Eu não posso mais passar esse tipo de tarefa. Eu tenho que passar a tarefa que, sim, ele possa até usar a inteligência artificial, mas que ele use, que o aluno, né, use as inteligências para aprender. Então, o professor precisa passar por um momento de reciclagem. Sim. Para poder fazer uso. Caso contrário, ele está fazendo uso errado. Tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. Então, o lado negativo é o professor ainda estar parado e não percebendo que ele tem ali um grande aliado e usar ele a seu favor. Então, ele precisa se educar nessa nova perspectiva. Então, Caso contrário, ele vai estar sendo vítima, inclusive criando vítimas, né? Porque se ele estiver fazendo tarefa dessa forma, o que acontece com esses estudantes? Os estudantes não vão estar sendo estimulados a fim de que eles possam aprender. Pelo contrário. O professor tem que lembrar que ele vai ser um eterno aluno ainda, né? Ah, sim. Ele próprio tem que estar se educando e se atualizando com as IAs. Sim, o professor, antes de tudo, ele tem que ser um grande estudante, né? É o que eu fiz a minha vida inteira. Eu fiz vários cursos. Eu o tempo inteiro estou ali me colocando em situação de aprendiz para poder aprender um monte de coisa. Gente, o que eu sei de coisa na vida, tem hora até que eu penso assim, nossa, eu devo ser tão chata, porque eu sei tudo, né? Porque eu estudo tudo. Por quê? Porque eu sou uma eterna aprendiz, né? Sim. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. E dentro dessa perspectiva, eu percebo que o professor precisa também ser dessa forma. Mas, por outro lado, ele precisa ser estimulado. E vamos lá, né? Convenhamos, hoje em dia, ele não é muito estimulado, não tem muito estímulo para o professor. Na verdade, é isso, né, que acontece.
Ele é pouco estimulado, a profissão de professor, ela não é muito reconhecida, né? E pode ver que tem muita gente, na maioria dos alunos nas universidades, não querem fazer magistério. Uhum, E o uhum. porquê disso? Porque não tem brilho, né? Acho que ainda, atualmente não tem brilho. Apesar de que eu vejo com brilho, eu Mas respeito muito. você escolheu educação e eu vejo brilho nos seus olhos, né? Sim, porque eu vivi com propósito. Eu sempre O gostei que de que é ser a diferença entre um professora. professor que você acha que está ali só Ah, porque porque... talvez eu tenha me curado. As experiências que eu tenha tido na vida tenham sido muito boas e foram mesmo. E isso me fez aprender ser professora com maestria, com vontade, com garra. Você consegue lembrar de uma experiência mais marcante, assim, que te fez curar, como você diz? Ah, sim, várias. Nossa, várias. Outro dia eu estava no hospital, outro dia não, já tem algum tempo. Eu estava no hospital, fui levar uma pessoa que sofreu um acidente nos olhos. E aí eu fui levá-la no hospital. E aí eu tô lá no hospital com o menino que tinha machucado os olhos e estava lá e eu esperando para ser atendida, aquela coisa. Passou um rapaz, ele passou por mim, ele me viu e voltou. Quando ele voltou, para professora. Eu falei, oi, o que foi? Ele disse, nossa, você foi minha professora, que bom te encontrar aqui. O que você está fazendo aqui? Aí eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, eu sou médico, eu vou Olha, te ajudar. Aí ele foi lá e ajudou. Olha só que coisa bacana. E aí ele falou, essa foi uma das melhores professoras que eu tive. olha que legal. Isso é que é legal, né? Ver o resultado daquilo que você plantou lá de trás. Exato. Agora veja bem, não foi sempre assim. Obviamente que eu tive situações em que eu posso hoje me arrepender, porque eu não consegui ser boa professora para todos eles. Inclusive ia ser algo que ia ser muito difícil na minha vida, né? Ser boa para todos. Óbvio que eu tive algumas pessoas que eu também devo ter sido uma carrasca, mas para essas que eu consegui ser e dar o meu melhor, eu estou feliz. Mas não faz parte também o professor Ah, sim. fazer o seu papel de desafiar os alunos, de fazer eles aprenderem, às vezes, do jeito difícil, né? Que eles precisam melhorar de determinadas atitudes em sala? Sim, faz parte. Ele precisa fazer isso. Se ele não fizer isso, ele está perdendo a essência dele. Né? E aí eu consegui fazer muito. Teve uma época na minha vida que eu já estava trabalhando com professores, então eu dava palestras e palestras para os professores para motivá-los a se manter nessa estrutura, né? Que é uma estrutura, a estrutura educacional é uma estrutura muito complicada, muito complexa. Então eu trabalhava em semanas pedagógicas e falando sobre a avaliação. Então eu elaborei um curso sobre avaliação escolar. E esse curso era online, assim que eu me aposentei. E nesse curso eu falava sobre esses aspectos, né, da filosofia educacional. E por que a gente avalia todo mundo igual, se na verdade as pessoas são diferentes? E quais são os pontos cegos da prova escolar? O tema do curso era basicamente a prova escolar. Como elaborar provas? Uma das coisas que, por conta desse curso e de todas as habilidades que eu desenvolvi, né, elaborando materiais didáticos, uma das coisas que eu mais desenvolvi em termos de habilidade didático-pedagógica foi trabalhar com questões, com provas, com avaliações, com a mediação de propor atividades em que eu pudesse colocar o aluno nesse caminho do aprendizado. Então, isso foi uma coisa que eu, ao longo dos meus anos, né, de trabalho, consegui desenvolver com maestria. Então, hoje eu tenho uma certa facilidade de um determinado conteúdo e transformar ele de uma forma mais didática, alegre, feliz e motivadora. E isso eu sei que eu consigo fazer porque eu pensei de várias formas, né? E também acho que as inteligências artificiais podem ajudar bastante. Que legal. A última vez que eu fiz isso foi na escola da minha filha. A professora de química me pediu para ir lá dar uma aula, que era uma semana pedagógica, alguma coisa assim. E aí nós estudamos sobre fazer desodorantes. Então eu ensinei a fazer Na aula desodorante, de mas ao mesmo química. química. Olha que legal. Foi bacana, Eu porque queria estar lá fazia nessa aí, ó. Imagina. tempo que eu não dava aula de química.
E aí foi super interessante, porque os alunos ficaram motivados, aprenderam sobre desodorantes, né? Aprenderam outras coisas, as questões químicas. Imagina, você junta uma aula dessa com uma aula de empreendedorismo, daqui a pouco eles estão criando a própria marca de desodorante. Inclusive, a gente fez isso. Ah, é? A gente criou o desodorante, colocou a marca, etiquetou, fez as latinhas, né, com o desodorante que fizeram lá, Olha só. usando bicarbonato de sódio. Estudamos sobre o bicarbonato, enfim. Foi um momento agradável. Usei a inteligência artificial para elaborar o roteiro. Né? Ainda falei com a professora que eu tinha feito isso, ela ficou super empolgada. Que legal. E foi um momento super agradável. Gostei de como você citou também a avaliação, que às vezes quando o professor pensa em repensar a forma como ele faz de ensino, ele pensa no ensino, só que não pensa na avaliação. Né? E às vezes se a gente faz a avaliação da mesma forma, os alunos acabam tendo que decorar o material para resolver aqueles problemas da forma Mas que no tem final... um motivo, você sabia? Quando eu elaborei esse curso, eu fiz um trabalho de pesquisa bem grande. Eu me baseei muito nas ideias do professor Vasco Moreto, que falava sobre avaliação. E também eu estudei muito a avaliação no contexto das provas, das questões operatórias. Uhum. E aí, o que acontece? Existe um estudo que nos cursos de graduação para professores, cursos de magistério, pouco se dedica a um espaço para ensinar os professores a elaborar provas e elaborar questões de provas. E com isso, o que acontece? Os professores repetem A mesma prova. Exato. Então, assim, não tem um avanço por isso. Aham. Então, a avaliação é algo pouco estudado, pouco discutido, pouco debatido ainda. Eu não sei ultimamente como é que isso está, porque eu parei de trabalhar com essa área, até porque por falta de oportunidades e porque eu me interessei por outras coisas também, né? Eu me dei essa liberdade de fazer outras coisas, né? Estudar psicanálise, trabalhar com a teoria sistêmica, que eu gosto muito. Então, eu não sei como está atualmente isso daí, mas eu sei que isso é real. Então, hoje temos essas coisas que precisam ser ainda alinhadas. Sim. E acho que as IAs podem ajudar também. Com certeza. Com as avaliações, tem muita coisa que a gente pode fazer com a IA e de forma instantânea que o professor só precisa revisar o que está acontecendo ali. Sim, é bom deixar bem claro. A avaliação, ela tem que estar ali interligada com o contexto escolar. Uhum. A prova, ela só é um instrumento, um dos instrumentos da avaliação. Por isso que eu acho que a IA pode ajudar nas avaliações, por quê? Porque se ela der tempo para o professor dele estar presente com o aluno, mediando, né, curando e fazendo uma curadoria das perguntas certas que ele precisa fazer para aquele aluno, a fim de que ele possa obter as respostas, ou fazer o outro ficar curioso e querer mais, mais e mais, Sim. isso daí já está de muito bom tamanho. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu vejo as inteligências artificiais melhorando a qualidade de ensino e, além disso, dando condições do professor exercer com supremacia a sua maestria de ensinar. Com certeza. O tempo está passando rápido, Silândia. Eu quero perguntar sobre esse seu novo trabalho de psicanálise e constelação familiar, né, que você citou. E como que isso se relaciona à educação? Existe. Ou se relaciona à educação, né? Hoje existe educação sistêmica. Hoje, várias pessoas falam sobre isso. Inclusive, aqui em Brasília, nós temos a professora Ellen. Enfim, mas acontece o seguinte. Existe um intricado sistema que relaciona as pessoas entre si. Não é à toa que eu estou aqui diante de você hoje. E você sabe que as condições pelas quais nós nos encontramos foi uma condição, assim, que a gente pode dizer de coincidência. Porque você não iria estar lá naquele momento e eu também não estava agendada para ir lá conversar com você naquele dia. Sim. No entanto, você estava lá fora com um belo sorriso e foi a primeira pessoa a qual me encontrou. E você tinha tempo de sentar conosco naquele dia. Então, obviamente, o meu sistema ele está interligado ao seu sistema. E isso a gente ainda não sabe explicar o porquê. Mas a ideia é que todos os sistemas estão interligados. O meu, o seu, o deles, o dela. Sistema do quê? Nossa vida? Exato. E a nossa vida, ela não tá, a gente não reflete só
as energias, vamos falar de energia então. A gente não refere só as energias da Cilande, ou a sua energia, ou a energia dele, enfim. Existem também tudo que se manifestou antes de nós. Então, tem os nossos pais, os nossos avós, bisavós, tataravós. Então, nós somos produtos dessas outras consciências que nos antecederam. E, por algum motivo, existe uma relação nesses contextos, energeticamente falando. E, quando você tem ali seu grupo de alunos dentro de sala de aula, os sistemas estão interligados, porque ali existe uma relação entre dar e receber. Então, quando existe essa relação entre dar e receber, a entrega ela tem que ser plena. Aí sim existe harmonia entre as pessoas que estão ali. E nesse sentido, o aprendizado, o conhecimento, ele flui de uma maneira mais afinada, né? Cada um tem seu papel dentro desse contexto sistêmico. Então, quando você começa a usar, entender esse macro, aí você percebe que as pessoas estão interligadas. E o professor, né, como sendo aquela pessoa que está ali oferecendo algo, está se entregando, e ele se entrega bastante, assim como pai e mãe, dentro de um contexto educacional, ele vai estar relacionado com todos aqueles outros que estão ali, não só seus alunos, mas os sistemas os quais eles estão integrados. Enfim, é algo grande para se falar, daria um outro podcast. Com certeza, é muito assunto aqui, mas assim, quando você está falando, eu estou lembrando de casos que aconteceram comigo que eu consigo me relacionar, né? Um deles, por exemplo, quando eu conheci minha esposa. Por acaso, ela foi num evento mesmo, era num bar, a gente se encontrou no mesmo evento, no mesmo dia. E, assim, se a gente não tivesse se encontrado naquele momento, naquele horário, se eu tivesse chegado 15 minutos atrasado, ela não tivesse ali, a nossa vida dali para frente teria sido completamente diferente, né? Então, a nossa vida mudou completamente a partir de um momento que a gente se conheceu num determinado lugar. E isso a gente pode também pensar dentro de sala de aula, os meus professores, né, que eu tive no passado. Então, teve alguns professores que eu consigo lembrar que fizeram uma diferença. Assim, se eu não tivesse me inscrito naquela aula, um dia deu na minha cabeça me inscrever naquela aula para fazer aula com aquele professor na faculdade, naquele dia, eu não teria tido a experiência transformadora que eu tive em sala de aula para ser a pessoa que eu sou hoje. Imagino tanto de transformações que não ocorrem dentro de uma sala de aula, principalmente uma sala de aula, né, que é ali aquela troca de experiência, de conhecimento, que transforma a vida das pessoas por muito tempo. E aí depois a vida daquelas pessoas que transformam outras vidas e assim vai, né? E é uma cadeia eterna. E olha que coisa bacana, né? Porque do encontro de coincidência, com a coincidência do encontro seu com a sua esposa, você deu origem a uma vida. Sim. Imagina, dessa vida, quantas outras... Duas vidas. Tem duas vidas. Duas vidas. Imagina dessas duas vidas a quantidade de ligações que agora vão poder acontecer. Sim. Né? E como elas vão estar interligadas, como elas estão interligadas nesse sentido, a coisas que aconteceram lá atrás. Então, é algo grandioso demais. E quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente está lidando com a alma, com a própria existência. E é a partir desse lugar que a gente pode fazer uma transformação mundial, humana, existencial. Então, trabalhar com educação é aí que tem amor. Exatamente. E aí que tudo isso fica interligado. Exato. Por isso que eu te falei que a gente ia falar de amor hoje. Com certeza. Nesse sentido. Estou começando a entender. Nesse sentido. Então, assim, é algo que é transformador, sim. E óbvio que vai ter um monte de gente criticando, porque está com o coração mais endurecido, mas não tem problema nenhum. Num determinado momento, a chaminha vai reacender e ela vai pensar, poxa, é verdade. Aquilo ali me tocou, aquilo ali vai fazer com que eu exerça a minha função de uma forma mais valiosa, que eu entenda qual que é o meu papel aqui, qual é a diferença que eu posso fazer aqui ou não, e como isso pode lá na frente voltar a ser positivo para mim também. Sim. Cilange, agora uma pergunta do nosso patrocinador. Uhum. Qual que é a importância que você vê para a internacionalização numa educação de qualidade? Uau! Nossa, são várias importâncias. Porque são diferentes culturas quando você
internacionaliza, quando você está fora. Quantas e quantas experiências e formas de agir você aprende quando você está interagindo com outras pessoas? A forma que elas enxergam, a forma como elas agem. Você consegue avaliar se aquilo é positivo ou se aquilo é negativo. Você consegue perceber que você é diferente. Poxa, olha o quanto a gente consegue aprender quando a gente descobre que a gente é diferente. Né? Então, quando você se coloca numa posição diferente da que você está, você consegue enxergar novas possibilidades, novas perspectivas. E entra mais uma questão. Se você realmente está curado, aí você pode aprender. Caso contrário, você vai ficar ali naquele momentinho da crítica, que é mesquinho, né? Criticar, falar mal, parará. Mas, na verdade, o que você precisa entender é que você é só mais um nesse universo tão grandioso e que você pode aprender com todos. Né? Você pode romper fronteiras. E a constelação fica internacional, né? Fica global. E você sabe de uma coisa, pensando bem na perspectiva da educação brasileira? O Brasil, ele é multicultural. Sim, sim. São diversas origens. A gente é um povo composto por várias O origens. brasileiro não tem rosto, né? E é miscigenado. O povo não se separa em etnias. Você sabe o que a minha filha falou assim, mãe, você sabia que o passaporte brasileiro é o mais, no mercado negro, é o mais caro? Ah, é? Por quê? Porque todo mundo pode ter carro de brasileiro. Ah! Ela falou isso Faz pra mim. sentido. Então, assim, é o mais caro, né? Se roubarem seu passaporte, com certeza vai ser o mais caro. Enfim, então, o que eu quero dizer é que aqui o Brasil precisa dessas iniciativas. Eu fiquei apaixonada com a iniciativa, né, da IEC. E acho que ela realmente está inserida num momento muito atual. Muito atual. Então fica aí a dica para quem está assistindo a gente, né? Hayek Global College, você está procurando um ensino verdadeiramente internacional, procure a Hayek. É Hayek. E dá uma olhada lá no nosso programa, fica 2 anos no Brasil, estudando 100% inglês, com conexões com gente do mundo todo, e depois te leva para os Estados Unidos. Isso. E vai ter oportunidade de entrar com outras culturas, né? Aprender com outras culturas. Exatamente. Aprender com outras culturas, que é justamente o que a gente está conversando aqui. Não dá para ficar no mesmo quadradinho a vida inteira, né? Tem que expandir. Exatamente. Silane, a gente está chegando já no final do nosso podcast, sempre passa muito rápido, a gente teria tempo para ficar o dia todo conversando aqui, né? Sim. Algumas considerações finais, ou coisas que a gente devia ter falado e não falou ainda? Nossa, tem tanta coisa que a gente poderia ter falado, mas a gente deixou a emoção fluir, né? E deixou o amor fluir. Porque eu penso que quando a gente trabalha com propósito, o que a gente atinge é a alma. E então, eu quero que você tenha bastante sorte nesse seu empreendimento, que ele seja realmente valorizado pelas pessoas e tenha bastante sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas que escutem esse podcast, que deixem que esse amor tome conta, esse amor pela educação, né? Tome conta da vida delas, principalmente os professores, que eles consigam fazer a educação, a partir deles, ser perfeita, ser adorável, ser afável, cativante. Muito bom. As palavras finais aí são chave, né? O amor, afável e cativante. Acho que a gente pode deixar com isso aí. É sentido da empatia, né? Vamos ser mais empáticos com a educação. Se você está nessa, é porque você tem uma missão, você tem um propósito. Exatamente. Então, perceba qual que é esse propósito, dê valor a ele e siga, né, fazendo o melhor que você puder fazer. Isso não é palavra de coach, não. Deixa a sua alma fluir nesse contexto. Seja grato pela oportunidade de estar ali lidando com tantas pessoas que com certeza vai poder fazer a diferença. E se fizer a diferença em 1, 2, 3, com certeza vai fazer, isso já vai valer muito. Muito bom. Silane, muito obrigado pela conversa hoje. Okay. Aprendi bastante sobre educação e amor, constelação e todas essas coisas que a gente conversou hoje, que foram muito ricas. Quem quiser saber mais sobre esse episódio, a gente está lá no YouTube, Pod Gigantes da Educação, e também no Spotify. Se você quiser escutar essa versão em áudio, é só ligar no Spotify, que nossos episódios também estão lá. Silane, quer deixar algum contato, Instagram, alguma coisa de informação? Eu agradeço. Olha, o meu contato... sim, tem uma coisa interessante. Eu escrevi recentemente um livro, vai ser publicado ainda esse ano, espero.
Estou buscando patrocinador, porque não é fácil você publicar um livro. Quem sabe alguém que está escutando a gente Não aí é? não quer patrocinar. E ele diz respeito, chama Cartas para Minha Filha. Eu usei o período que minha filha ficou no exterior, eu usei esse período para escrever sobre a educação sistêmica. E a mãe conversando com a filha na perspectiva, né, falando sobre isso. E aí, o meu Instagram é o @silandidib, Silandidib Terapia. Logo, logo eu vou estar colocando esse livro lá, e aí eu queria fazer a propaganda, né? Que em breve a gente vai ter esse livro, Cartas para Minha Filha. Muito bom, tô vendo tá ali Falando na sobre tela o pensamento sistêmico. já saiu, mas estava ali na tela para quem estava Sim, eu não tinha visto. acompanhando a gente no Ok, YouTube. eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigado. Ok. E até a próxima, pessoal. Obrigado para quem assistiu a gente no Gigantes da Educação.